chegando aqui mais uma vez, mais um domingo, né? Tá tudo bem aí, Mamília? Tudo na benção? Vamos orar, né? Maravilhoso Deus e Pai, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por este domingo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, já no início agora nós queremos dar os parabéns a alguns aniversariantes da semana, né? Quero dar os parabéns para Renata, minha irmã, né? 2 vezes. Minha irmã natural e minha irmã de sangue, minha irmã em Cristo, né? Que Deus abençoe, dê muitos anos de vida a ela, dê muita saúde, abençoe ela, o seu esposo, seus filhos e o seu lar. Também a Marilene, né? Minha cunhada, que completa mais um ano de vida hoje. Parabéns, que Jesus te abençoe aí em Portugal, né? Na Europa, que Deus te abençoe, sua filha, sua neta, sua vida, que você tenha um dia de alegria, né, de prazer, porque nós ainda estamos nele, né, até a meia-noite é dia e tudo pode acontecer de bom. Né? Também a irmã Rosângela, minha concunhada, né, esposa do Lorival, meus parabéns, muitos anos de vida, nós já fizemos contatos hoje, já mandamos parabéns, mas estamos aproveitando essa live, né? Se tem mais alguém daqueles que nos assistem, nossos parabéns, amanhã tem a irmã Elzi, né? Irmã Não, Elzi. depois de amanhã. Depois de amanhã, não é dia 17? É. Até amanhã. É amanhã Elzi, mesmo, tá certo. parabéns, irmã Elzi, Deus abençoe. Tá? E mais alguém que estiver nos vendo, né? Meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por este culto, quero te agradecer pelos aniversariantes, por aqueles que nos assistem. Se tem alguém que se sente triste, se alguém está desprezado quando ver esse vídeo, for o dia do seu aniversário, a tua palavra diz que se a pessoa for abandonada pelo seu pai e pela sua mãe, Deus não abandonará, né? Ninguém deve ficar deprimido, ninguém deve fazer da sua vida algo cruel, mas deve olhar para cima, ver que tem Jesus, ver que tem Deus, ver que tem o Espírito Santo, e aqueles que têm seus pais, têm seus amigos, têm seus cônjuges, têm seus filhos, devem muito mais estar alegre. Senhor, abençoe esse culto em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir um hino, vamos cantar juntos hoje, né? Em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar.
a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Minha alma. A minha alma. O teu perdão é completo. O teu Perdão é completo. A minha alma. Ele sara minha Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre Atos, capítulo 27 e 28. Capítulo 27 e 28, né? Os dois últimos capítulos, né, praticamente, do livro de Atos. O livro de Atos trata da história da igreja, o nascimento da igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia da Síria e as viagens missionárias de Paulo, a conversão dele, a descida do Espírito Santo. Mas eu quero me deter aqui na viagem de Paulo para Roma, quando Paulo é salvo, lá em Atos capítulo 9, quando Deus chama Ananias para ir lá orar por ele, Deus diz que o Paulo foi escolhido para levar o evangelho a muita gente, a muitos lugares, a homens grandes e pequenos, né? Paulo é o apóstolo dos gentios. Então, no capítulo 25 de Atos, Paulo, há uma sedição contra Paulo em Jerusalém no templo, né? Ele está lá, e ele não faz nada daquilo, levanta os acusadores contra ele, algumas falsas testemunhas. Isso no direito também é chamado de prostitutas, né? Ou prostitutos, né? Aqueles que mentem no julgamento contra alguém que dizem que errou. E Paulo acabou sendo preso, eles falando que Paulo estava pregando contra a lei dos judeus, contra os costumes, e nada disso estava acontecendo. Paulo foi preso, depois tentaram matá-lo. O sobrinho dele soube disso, avisou lá o governador e tal, ele foi transferido para Cesareia. E depois o pessoal fez um motim para trazer ele de novo para julgamento, mas acontece que, né, ele avisou, né, o governador, avisou os poderosos, avisou os governantes, né, do que estava para acontecer, e a verdade é que, graças a Deus, ele não foi levado e foi livre da morte. Irmãos, Paulo está ali preso e o governador, né, o governador Festo o ouve, né? Depois ele faz um apelo para ir para Roma. E depois que a pessoa fazia esse apelo, não podia mudar, né, essa situação, tá? Pois que o apelo é feito pela qualidade que ele tinha, pela pessoa que ele era, bateu o martelo. Mas o rei Agripa foi visitar o governador Festo. Ele contou do Paulo, o rei Agripa, lá com a Berenice, a esposa, né? A rainha queria ouvir Paulo, sabe? Paulo prega um grande sermão, sabe? Um estrondoso sermão, né? E o Festo diz, né? Nossa, e o rei, né? O Festo diz, Paulo, as muitas letras se fazem delirar, né? E o rei Agripa diz, Paulo, por pouco não me persuades a me tornar cristão, né? E Paulo diz, quem dera que todos que ouvissem o evangelho se tornassem de Jesus, ou aceitassem e fossem para os céus. Mas aí ele diz, poxa, ele já pediu para ser encaminhado para Roma, terá que ser. Então, tem uma viagem de barco, uma viagem longa, e nessa vai acontecer alguns episódios nessa viagem que eu quero tratar com vocês, porque é o seguinte, o tema da minha mensagem hoje é ventos da vida. A parábola, né, os acontecimentos daquela viagem acontecem conosco hoje, né? A Bíblia diz que quando eles começaram a navegar, era uma viagem longa, né? O navio é o meio de transporte mais lento que existe, tá? Vocês imaginam naquela época. Porque hoje os navios são, na maioria das vezes, motorizados. Naquela época era a vela. Dependia do vento, quer dizer, o vento era crucial. O vento era vital, né? E
para fazer aqueles navios, ir para cá, ir para lá e tal. Então, o que acontece? O primeiro vento que eles pegaram, que eles partiram dali, né? E primeiros ventos que eles pegaram foi o ventos contrários. Gente, ventos contrários, como que é difícil na nossa vida, irmãos. Ventos contrários é quando tudo está dando errado. Lembra de José? Fazia de tudo e tudo estava errado. Tudo dava errado. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, né? A gente luta, entrega currículo, a gente pede isso, pede aquilo, a gente liga para um amigo, a gente arruma uma carta de apresentação, o emprego não sai, a promessa. Quantas pessoas contam, né? Levei meu currículo lá, fiz uma entrevista, a pessoa mandou eu ir para casa esperar o telefonema e esse telefonema nunca veio. Ventos contrários. Né? Quantas vezes você está fazendo uma coisa que tem tudo para dar certo, quando vê, dá tudo errado, são ventos contrários. Eles estão navegando e agora eles têm ventos contrários, né? Irmãos, a gente não manda nos ventos. Tá? A gente não manda em muitas das situações da nossa vida, a gente não manda. Né? Eu estive com um pastor que é psicólogo, ele tratava de uma moça de uma família muito rica e essa moça se preparou da melhor maneira possível. Ela estava fazendo tratamento com o pastor lá, que era psicólogo, sabe? Porque nada dava certo para ela, não passava em concurso nenhum, nada dava certo. Uma moça super preparada, ventos contrários. Quem governa os ventos é Deus, não é o homem, né? Nós não temos as coisas nas mãos. Outra coisa, hein? Nós temos que sonhar, nós temos que lutar, mas nós temos também que nos adaptar aos nossos sonhos, levar a nossa vida, tá? E começa com ventos contrários, né? Quando dá tudo errado, tudo está contra, né? Depois eles continuam navegando, eles vão encontrar, vai ter agora no versículo 7, diz que navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade de fronte de Sinido, né? Houve ventos parados. Parece que pior do que as coisas dando tudo contrário, é ventos parados. Irmãos, tem hora que a gente ora que dá a impressão que a nossa oração não passa do teto. Dá a impressão que o céu virou bronze. Você ora, não sente a presença de Deus. Você não está sentindo nada. Tem um hino daquela cantora do Rio de Janeiro lá, que até foi a igreja do meu sogro, do pastor Demerval. Ela canta um hino que quando Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Mas é hora de vento parado, né? Você não, pior do que vento contrário, não está acontecendo nada. Ventos parados, quer dizer, né, o Marco não vai para lado nenhum, está parado, parou o vento. Parece que nós estamos vivendo também esses dias, né? Nós estamos vivendo dias de vento contrário, nós estamos vivendo dias de ventos parados, né? O comandante lá, o comandante era o Júlio, tá? O Júlio é o comandante, são 276 pessoas que estão lá. Tem o piloto do navio, tem mais um mestre lá, tá? Aí, eles chegaram num lugar agora, no versículo 8, custeando penosamente, chegando a um lugar chamado Bons Portos. Interessante, chegaram em Bons Portos. Tem hora que tudo está gostoso na nossa vida, né? Tem hora que está tudo bom na nossa vida, mas há uma frase que diz que os navios não foram feitos para ficar no porto. O navio foi feito para navegar, ué. A utilização do navio é ficar lá no mar, é ir lá. Né? Mesmo que ele vá lá com os pescadores 20 dias, 30 dias, volta para o porto, mas navios não foi feito para ficar em bons portos, né? Tem hora que a gente tem momento bom na vida, tem hora que está tudo dando certo, tem hora que é tudo jóia, mas temos que partir, né? Temos que andar. Mas o que aconteceu ali foi o seguinte, viu? O Paulo deu um conselho. Meu Deus, Paulo era um homem super preparado, homem de oração, homem que conhecia a matemática, a filosofia, conhecia tudo que vocês possam imaginar. Ele dá uma orientação. E ele diz, olha, apesar do tempo estar bom aí e tal,
mas eu acho que nós não deveríamos viajar. Eu acho que a gente deveria ficar aqui. Porque eu tô vendo que o tempo não vai ajudar. Nós vamos ter uma viagem dificultosa. Mas sabe o que aconteceu? O Júlio, o mestre, capitão do navio, não deram ouvidos a ele. Gente, tem hora que o pastor prega, tem hora que o pastor dá conselhos, tem hora que o pastor chama o membro, mas o membro não ouve o pastor. Tem hora que os conselhos e as nossas pregações são ignoradas. Na maioria das vezes são ignoradas, se eu posso dizer isso. Eu tinha um membro numa igreja minha, não vou falar o nome por questões de educação, de ética, né? Mas eu tinha um membro da minha igreja, ele era filho de um homem rico. E ele não entregava nada de dízimo. Um dia eu chamei para conversar e ele me disse que não tinha condições nenhuma, nem de dar 50 centavos. Eu não sei quanto que ele ganhava, nem 50 centavos. Eu aconselhei e tal, e pá, mas ele nunca entregou seu dízimo, ficou membro da igreja, depois eu fui-me embora. Depois de alguns anos eu encontrei, ele estava numa situação terrível. O pai tinha morrido, uma pessoa da família tinha assumido lá a indústria, todo mundo ele tinha assumido tudo, agora ele não tinha nada mesmo. Tá vendo? Quando podia ouvir e ter a sua história mudada, ele não ouviu. Porque, irmãos, tem promessas para quem é fiel ao Senhor, irmãos. Tem promessas, tem hora que tem que ouvir o homem de Deus. Irmãos, quando Paulo diz que não considerava sua cultura e que não usava ela para persuadir, mas que ele pregava o poder de Deus, Paulo está dizendo, gente, vocês estão querendo resolver os seus problemas com o conhecimento, com a cultura, com a capacidade, com a profissão que vocês têm. E a nossa vida não é assim, tem hora que a gente não resolve dessa maneira. Paulo diz, não vamos viajar, não viajemos, eu sou prisioneiro, mas não vamos. E eles foram. Sair em viagem. Então, viajando. A palavra de Paulo foi ignorada, do versículo 10 até o 12. E eles estão lá indo para o mar. Quando chega lá no meio do mar, lá na frente, houve um tufão, irmãos. Olha só. Ele tem até nome, ele chama Euroaquilão. Houve um tufão, pegou um navio, rodopiou, eles tiveram que, uma tendência de quem está em navio, irmãos, é jogar as coisas para fora, né? Jogar alimento, jogar as coisas, né? Foi um tumulto, foi muita chuva, foi muita tempestade. Irmãos, quantas vezes nós também acontece isso conosco? Irmãos, quantas vezes acontece conosco, né? Tem hora que nós temos que vender os bens. Há um ditado que diz... Tem hora que vão-se os anéis e ficam os dedos. Tem hora que você tem que vender uma coisa que você comprou pela metade do preço. Tem hora que você tem que vender teu carro. Tem hora que você tem que vender tua geladeira. Tem hora que você tem que jogar no mar, né? E salvar a sua vida. Paulo disse, vocês não me ouviram, né? Não, essa situação foi feia. Dali para frente foi crítica. Foi muito crítica a situação deles ali. E até que ficaram 100 dias sem comer. E depois Paulo prega uma mensagem dizendo o seguinte, olha gente, o Deus a quem eu sirvo esta noite me apareceu um anjo e diz que ninguém do que aqui estão vão morrer. Paulo dá uma palavra de ânimo, Paulo parece, né, ministra até inconscientemente uma ceia, ele pega pão, ele dá graça, ele come e ele dá ânimo para aquele pessoal. Irmãos, duas coisas que eu quero falar para vocês. Olha para o livro de Jonas, quando um homem de Deus está no lugar errado, ele é prejuízo para todo mundo. Quando um homem de Deus está no centro da vontade de Deus, ele é, se um é prejuízo, o outro é bênção, né? O outro Crédito. Ele é crédito, né? Se um é prejuízo, o outro, eu quero outra palavra. Um é prejuízo, o outro não é prejuízo, o outro é o contrário de prejuízo, né? Olha, Jonas
tiveram que jogar tudo dentro d'água, tiveram que lançar sortes, ia começar a jogar gente, e era por causa dele que estava errado. Deus tinha mandado ele para um lugar, estava indo para o outro. Agora Paulo está indo para Roma, porque ele vai pregar lá para os poderosos, né? Paulo vai morar 2 anos lá numa casa que eles vão permitir, né? Numa prisão domiciliar, vai ter guardas namorando com ele, ele vai poder receber pessoas e vai poder pregar o evangelho. O destino de Paulo é Roma. O teu destino é vida eterna. O teu destino é crer no Senhor. Mas aí eles chegam perto de uma ilha chamada Ilha de Malta. Eles passam pela ilha de Chipre, onde nasceu Barnabé. Eles param em vários lugares. O Júlio lá deixa, que era o chefe da corte, né? O centurião, né? Era um militar, né? Era um capitão. Ele permitiu pessoas acolhê-los. Aí chegou perto da Ilha de Malta. E havia uma lei que era o seguinte: se um centurião, se algum militar deixasse os prisioneiros fugirem, ele pagava com a vida. Mas por causa de quem era Paulo e Júlio no decorrer da viagem, foi vendo quem era Paulo, né? Por causa de Paulo, ele vai dizer o seguinte: não, nós não vamos matar. Os outros oficiais que estão com ele, vai dizer, vamos matar os prisioneiros. Ele falou, não. Ele falou, olha gente, vocês não devem fugir, hein? E eles vão medir nas braçadas no mar, e esse pessoal vão se jogar no mar, vão procurar a ilha, né, a ilha de Malta, e vai chegar na ilha de Malta, né, todos eles, 276 pessoas. Vão chegar na ilha de Malta, vão ficar lá pelo menos por 3 meses, né? O povo lá é muito acolhedor, o povo não tem como receber em casa, né? Mas o povo deu comida, o povo deixou fazer uma fogueira, eles estavam todos molhados. E enquanto estão pegando lá os gravetos, lá as coisas, Paulo pega um pau lá com uma víbora. Ó, víbora é serpente venenosa. Paulo é picado. E diz que aquele povo daquela ilha eram bárbaros. O que é bárbaro na Bíblia? É quando uma pessoa não é nem de origem romana e nem de origem grega. Entendeu? Era os bárbaros. Inclusive, Roma mudou a capital lá para Constantinopla, na Turquia. A capital, por exemplo, né, o Vaticano, né, já saiu da Itália uma vez e foi para lá. Por quê? Porque os bárbaros invadiram o Império Romano, né? Invadiu Roma, né? Entendeu? Já aconteceu isso, que é chamado lá o Império Bizantino. Aí os bárbaros olharam e pensaram e comentaram: esse homem deve ser um terrível bandido. Saiu da voragem do mar, tudo isso aconteceu, agora chega aqui e Deus está fazendo justiça, ele está sendo, né, foi picado, daqui a pouco vai se inchar e vai morrer. Isso não aconteceu. Lá em Marcos 16, diz que nós pegaríamos coisas mortíferas e não nos faria dano. Irmãos, não é abusar de Deus, não é tentar Deus, não é fazer um culto com cobras. Mas, irmãos, quantas vezes nós somos atacados por cobras? A Bíblia diz que o demônio, a figura do demônio é a cobra. Jesus disse que nós pisaríamos cobras e escorpiões, espiritualmente falando. Né? Nós não temos que sair por aí dando tiro em ninguém, não, irmãos. Entendeu? Porque a Bíblia, inclusive, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas quantas pessoas se levantam contra nós para tentar deter a obra que nós precisamos fazê-la? E Paulo não morreu. E como Paulo não morreu, sabe o que eles fizeram? Porque o ser humano é extremista, tá? O ser humano é extremista. Se ele vê uma coisa ruim na sua vida, ele vai dizer que você é o maior bandido. Mas se no outro dia você fizer uma coisa muito boa, acontecer um milagre, eles vão falar que você é um Deus, com D minúsculo, está escrito na Bíblia. Eles falaram, esse homem é um Deus. Mas ele não é nada disso, tá? Ele era homem como nós somos homens. Nem os anjos aceitaram ser adorados, hein? Lá no livro de Apocalipse apareceu um anjo para João, o João foi dobrar o joelho e falou, para, eu sou o teu conservo, nós só podemos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, do Criador dos céus e da terra, diante de Jesus, está diante da Trindade Celestial, diante de nenhuma imagem, diante de nenhuma pessoa no intuito de adorá-la. Eu posso me ajoelhar para dar uma flor para minha mulher, para pedir alguém em casamento, mas não para adorar. Tá? Meus amados, meus queridos, o dono, um dos homens mais ricos da ilha, chamava Públio. E o pai do Públio estava doente, com desinteria. Olha, não havia remédio, desinteria mata e outros males, né? A gente não sabe a idade dele.
Ele convidou Paulo para ir lá, convidou algumas pessoas, eles foram. A Bíblia diz que Paulo curou aquele homem, é lógico, em nome de Jesus. E aí muitas pessoas ali, ele também orou e Jesus curou. Irmãos, e aquele povo ficou receptível, o evangelho chegou ali, irmãos. E eles ficaram ali 3 meses, quando chegou a hora de ir embora, aquele povo proveu para as necessidades deles. Irmãos, seja como Paulo, seja também provedor da obra de Deus, seja atuante na obra de Deus, irmãos. Irmãos, eu não sei se nos céus vai haver o sentimento de arrependimento, mas eu acho que se houver algum arrependimento, nós vamos ter arrependido de não ter feito mais, de não ter pregado mais, de não ter orado mais, de não ter lido a Bíblia mais, de não ter socorrido as pessoas, de não ter demonstrado mais amor à obra de Deus. Irmãos, as igrejas estão vazias, não é só por causa da pandemia, não. Olha aqui, as pessoas estão pegando ônibus, as pessoas estão nas feiras, as pessoas estão na rua, as pessoas estão nos supermercados, mas as pessoas também não estão indo à igreja, mesmo aqueles que conhecem o Evangelho. Olha, assim como ele pode pegar o vírus lá na igreja, ele pode pegar em qualquer lugar que ele for. É lógico. Máscara, mãos com sabão primeiro. Irmãos, o álcool eu entendi, entendeu? O álcool é se não tiver sabão e não tiver água, aí que é o álcool. É isso. Agora, tenho sabão e água e vou passar a mão no álcool, para quê se eu já tenho? Máscara, quando for sair. Você que está aí em comorbidades, né? Mas, por favor, gente, tem gente fazendo disso um cavalo de batalha. Onde está Deus na sua vida? Como que você consegue viver sem Deus? E Paulo chegou em Roma. Não era a hora, né? Não era a hora. Irmãos, Moody foi muito perseguido também, sabe? Moody foi perseguido, depois ele passou a pregar em ar livre. Isso aconteceu com outro pregador que eu vou citar também. E ele falou 2 coisas interessantes. Uma foi o seguinte, ele falou, olha, eu serei imortal enquanto eu for útil para Deus. Quer dizer, enquanto Deus me está usando, enquanto Deus quiser usar, enquanto eu estiver útil pregando o evangelho, eu não vou morrer. E uma vez ele pregou num domingo e disse, irmãos, talvez na igreja dele, né? Irmãos, amanhã, de manhã, se vocês ouvirem uma notícia que o Moody morreu, não acrediteis. Porque se eu acordar amanhã, Deus estará comigo. Mas se eu não acordar, eu é que estarei com ele. Glória a Deus. Irmãos, o John Wesley do século XVIII, né, lá na Inglaterra, John Wesley também começou a pregar nos templos lá, o povo começou a pôr fogo. E aí ele teve uma ideia, então, de pregar ao ar livre, porque aí ninguém poria fogo em bem imóvel de ninguém, né? Destruir igreja de ninguém, templo de ninguém. E John Wesley passou a pregar no ar livre, ele pregava 3 a 4 vezes por dia, ele pregou uma imensidão de sermões, escreveu livros, né? E ele também tinha esta concepção, de que ele não morreria enquanto Deus não o desejasse. Irmão, sua vida está na mão de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. Meu querido, meus irmãos, se precisarem de uma oração, de uma visita, de nós estamos aqui às ordens, eu e minha digníssima, minha querida esposa, né? Nós estamos aqui às ordens, tá? E vocês que são crentes, que nos ouvem, orem por nós, peçam a Deus por nós, tá? Nós não paramos de pregar o evangelho, não paramos e não pararemos, tá? Não pararemos em nome de Jesus, tá? Não temos, estamos, hoje nós estamos vivendo uma coisa interessante, sempre vivemos pela fé, né? Mas, irmãos, né, as coisas estão aí. As coisas estão aí. Deus sabe o que está acontecendo. A irmã Cíntia, lá do Paraguai, né? Beijão, irmã Cíntia. Deus abençoe, tá? Aí no Paraguai. Nós estamos vivendo assim, irmãos, dedicadamente pela fé. Eu creio que você entenda essas palavras, tá? Se alguém quiser entrar em contato, tá? Eu entro em contato. Tá acabando? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe aqueles que nos ouvem, nos dê uma semana de paz, uma semana de milagres, em nome de Jesus, amém, Senhor. Beijo no coração.